Senhor amado, fala conosco pela Tua palavra, meu Deus, opera em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, são versículos conhecidos e necessários. Glória a Jesus. Vamos ler juntos, mesmo que a tradução seja diferente, leia junto. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Senhor amado, nós clamamos e abrimos o nosso coração e queremos ser tratados por Ti, queremos a Tua palavra. Meu Deus, queremos nos apegar ao Senhor, porque a Tua mão é mão de misericórdia. Como disse Davi em 2 Samuel 24, caia eu nas mãos do Senhor, mas nas mãos dos homens não caia eu. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Aleluia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O assunto do versículo é um assunto muito denso, muito complexo, e além do que, nesta tradução lida, o versículo fica ainda um pouco mais difícil, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Fala para um lado, você vai entender. Glória a Deus. Aleluia. Porque as armas da nossa milícia. Milícia é um português muito antigo. Milícia significa luta. Fala para um lado assim, luta. Luta, combate, luta mesmo de soldado, luta de guerra. Milícia significa guerra. O que significa isso? A vida cristã, a partir do momento que alguém entrega a vida ao Senhor, a expressão, alguém aceita a Jesus, é uma expressão muito imprópria. A melhor é dizer, a partir do momento que alguém entrega a vida a Jesus, fala para um lado, entrega a vida a Jesus, quer dizer, a vida não é mais nossa, a vida é dele. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Romanos 14:8, se vivemos para o Senhor, vivemos. Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. Diga glória a Jesus. A partir do momento que a pessoa entrega a vida a Jesus, a vida é uma luta, é um combate. Por quê? Porque existem muitos adversários. 1 Coríntios 16:9, uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Salmo 3, Senhor, como cresceram os meus inimigos, como se multiplicaram aqueles que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Irmãos, quais são os inimigos da vida cristã? O mundo, o sistema do mundo é contra a fé. Porque o sistema do mundo é movido por outro espírito. Efésios 2:2, no qual noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse príncipe, esse espírito são o diabo e os seus demônios. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. 1 João 2,16, tudo o que há no mundo, desejo físico, desejo dos olhos e orgulho, soberba da vida, não vem de Deus, mas é do mundo. Então o mundo milita contra. É televisão, é filme, é revista, é filosofia que se ensina na escola, é filosofia de empresa. Tudo vai contra aquele que quer viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus nunca será aceita por este mundo. João 15, se o mundo vos odeia, primeiro do que a vós odiou, a mim. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é uma luta muito grande. Então, se você se converteu
e começou uma lutaiada na tua vida, é família, é parente, é colega de serviço, é todo mundo, então fique feliz porque é normal. Fala assim, fique feliz. Fique feliz quer dizer que está no caminho certo. Diga glória a Jesus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então fala para o mundo do lado, Deus vai te dar a vitória. O que significa isso? Vai passar. A família está pegando no teu pé porque você virou crente. Aguenta firme, fica quietinho, não esbraveja, que Deus não gosta disso, não responda. Diga glória a Deus, já passa. Fala assim, já passa. Estão fazendo uma pressãozinha, já passa. O Senhor vai te sustentar. Diga glória a Deus. Ai, pastor, agora no serviço estão rindo de mim. Grande coisa. Fala assim, grande coisa. Você já riu dos outros também? Fala assim, viu? Está reclamando do quê? Diga glória a Jesus. Já passa. Então é uma luta. Tudo que quer desanimar, mas já passa. E outra, as armas da nossa milícia. Então repita comigo, esta luta é nossa. Então não adianta dizer assim, ai Senhor, eu não quero lutar. Tipo de oração que não vai ser ouvido é nunca, porque não é como está na palavra de Deus. 2 Timóteo 2, só é coroado quem luta com bravura. Então quer dizer, além de lutar, tem que lutar bem, tem que colocar nisso todas as forças. Diga glória a Jesus. E 2 Timóteo 2 diz assim, e quem luta de tudo se abstém para agradar aquele que o alistou para essa guerra. De tudo se abstém, quer dizer, nós vamos deixando cada vez mais das coisas do mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu estou tomando assim bastante cuidado de traduzir o versículo num português bem brasileiro. Diga glória a Jesus, bem contemporâneo, porque desde o domingo passado o Senhor tem me dito que tem pessoas novas aqui que escapa muito o sentido das palavras. E tem pessoas já meio velhinhas que também escapam, fazem misericórdia. Então vamos falar em português mais claro ainda. Diga glória a Jesus. De tudo se abstém, quer dizer, vai deixando das coisas do mundo. Deixa eu explicar o que é isso. Porque para quem está chegando no caminho de Deus, assim parece que é uma coisa assim muito astronauta, muito de Marte. Fazem misericórdia. Não. O que é deixar das coisas do mundo? Ah, pastor, então assim eu não vou ficar mais sabendo de notícia nenhuma, eu vou ficar assim por fora de tudo assim, só com assim a mente pensando no céu. Não, meu filho, você vai trabalhar, vai estudar, vai ser bom aluno e bom empregado. Fala assim, viu? Não significa isso. Quando diz assim, deixar das coisas do mundo, quer dizer, das coisas ruins do mundo, das coisas erradas do mundo. Quando a gente usa essa expressão mundo, nós estamos querendo dizer sistema, o sistema que opera no mundo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é que tem gente assim que já é meio folgado, e daí se converte, daí acha assim um prato cheio para toda a sua folga. Ai, pastor, pois é, desde que eu me converti, eu não faço mais esporte, porque eu deixei das coisas do mundo. Gracinha, fala assim, gracinha, é preguiça deslavada quem disse que esporte é coisa do mundo? Diga glória a Jesus, faz bem para a saúde e vai fazer. Fala assim, vai fazer. Diga glória a Deus. Ai, pastor, sabe, depois que eu me converti, assim, ai, sabe, pastor, eu nem consigo mais pensar nesse coisa assim de ginástica, assim. Ai, meu filho, aqui você está muito santo, muito santo. Fala para você está muito santo. Baixa um pouco a bola, entra na realidade. Diga glória a Deus, é uma santidade de pé para o ar. Diga glória a Jesus. Tem que pensar nisso, em que daqui a um dia você fica doente e ainda vai ficar chorando com Deus. Ai, depois que eu me converti. Não, faz as coisas erradas, depois reclama. Diga glória a Deus. Então deixar das coisas do mundo quer dizer deixar das coisas erradas do mundo. O que não é errado pode e deve continuar sendo feito. Diga glória a Jesus. Efésios 6, não temos que lutar contra carne e sangue. Também quem não é convertido lê isso, acha coisa, carne de boi, carne de vaca. Não. Diga glória a Deus.
tem que lutar contra a carne. Irmão, sempre que a Bíblia diz assim, carne, está querendo dizer assim, aquilo que é próprio do homem. Quando a Bíblia fala espírito, diz aquilo que é próprio de Deus. Diga glória a Jesus. Então, o que é próprio do homem? Inveja, raiva, ira, ódio, cobiça, isso é do homem. O que é de Deus? Amor, gozo, paz, poder, virtude. Diga glória a Jesus. Essa aqui é a diferença. Então, não tenho que lutar contra a carne e sangue. Quer dizer, você não tem que lutar contra as pessoas. Pastor, o diabo está usando meu chefe, então eu vou aprontar uma para o meu chefe que ele vai vir. Não, não é assim. Fala assim, não é assim? Isso é lutar contra a carne e sangue. Você quer ir contra o chefe. Não leve para o lado pessoal. Fala para um lado, não leve para o lado pessoal. Diga glória a Jesus. O Senhor tem nos ensinado esta lição muito nesses últimos dias. Para crescer, para amadurecer, uma das primeiras coisas é não levar mais para o lado pessoal. Não se faça de vítima. Diga glória a Jesus. Quer dizer, o diabo está usando o teu chefe, está usando porque Deus deixou. E Deus deixou porque de certo você está meio espaçoso. Então, ao invés de ficar com cara feia com o chefe e ficar dando uma de vítima, resolve o que está com você e coloque em oração que Deus dá um jeito no patrão. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. As armas da nossa milícia. Quer dizer, é uma luta e essa luta é nossa. E repita comigo, existem armas. Fala para um lado, existem armas. As armas desta luta, que é nossa, as armas não são carnais. Novamente, para quem não está muito acostumado com Bíblia, carnal significa tudo aquilo que é força humana. Por um exemplo assim, de fazer uma coisa na carne. Eu quero que um colega meu de serviço venha no culto, então eu convido 10 vezes por dia, eu mando cartinha, eu mando presente, eu mando telegrama, eu ligo para ele, eu digo que eu vou buscar, eu vou atrás, eu faço... Irmãos, não está errado em fazer isso, mas não é você que faz a obra e não é a tua simpatia, viu? Fala assim, viu? Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. João 1, os quais não nasceram da vontade da carne nem do varão, mas de Deus. Então quem faz a obra é o Senhor. Então não está errado convidar, mas sempre com oração. Aliás, antes de convidar, faça uma campanha de oração. Faça 7 dias de oração, 8 dias, 15 dias, 40 dias, dependendo do caso. Diga glória a Deus. Para convidar, e Deus vai fazer a obra. Então as armas não são carnais. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que se converteu e quer levar as pessoas da família ou do serviço para Jesus. Então ele, como já conhece os colegas de serviço e sabe como eles funcionam, então o convertido assim usa assim de uma malandragem, de uma lábia, dá umas jogadas assim, dá umas de esperteza. Não é assim. Fala para nós assim, não é assim. Está tudo errado. As armas da nossa milícia não são carnais. Quem faz isso é político. Fala para o lado, quem faz isso é político. Diga glória a Jesus. Não fica com essas coisas. Irmãos, tem gente que é assim. Nunca conversou muito com o cara, o vizinho lá do serviço. Mas aí sente que tem que convidar ele para vir na igreja, daí se vira assim, me simpatia. Daí todo dia vai, conversa, não sei o que, vai, convida para ir no culto, não vem, não fala mais com ele. No dia seguinte, nem olha. Mas o que é isso? Fala para nós assim, o que é isso? Igreja não é clube para você trazer mais um membro e ganhar um desconto por causa disso? Fazer misericórdia? Jesus está falando com você, fala isso para um lado. Jesus está falando com você. As armas não são carnais. Como que é? Você quer evangelizar alguém? Primeiro, ore por ele. Ore 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quantos dias o Senhor for tocando, e você pode dizer, Senhor,
Mostra-me a hora de eu fazer um convite. Mostra-me o jeito de eu fazer o convite. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem nos mostrado cada vez mais que isso é com menos palavra possível, quer dizer, fale o menos possível. Diga glória a Jesus. Peça sabedoria, faça como Neemias 1, na frente do rei. Na hora ele orou em pensamento e pediu sabedoria. E Lucas 21:19, não premeditais o que haveis de dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo vos dará boca e sabedoria, a que não poderão resistir os que vos opuserem. Diga glória a Deus. Então, fique pedindo sabedoria a Deus, que o Senhor vai mostrar exatamente a palavra para ser usada. Diga glória a Jesus. Entramos às armas dessa luta. Não são carnais, mas poderosas em Deus. Fala para um lado, poderosas em Deus. Glória a Jesus. Em primeiro lugar, em Deus. Quer dizer, você tem que estar em Deus. Eu quero explicar hoje, irmãos, o Senhor me disse nesta manhã que tem gente que não entende o que significa estar em espírito. Tem gente que acha que estar em espírito é estar assim, ausente, vagando em alfa. Assim. Eu estou em espírito. Fazem misericórdia. Nada a ver, meu filho, fazem nada a ver. Aliás, irmãos, a mensagem bíblica, a mensagem de Jesus não tem nada a ver com zen budismo. Sabe, o monge lá do Nepal, no alto da montanha, fazer misericórdia, nada a ver. Diga glória a Jesus. O que significa estar em espírito? Quer dizer, você está atento, você está no trânsito, dirigindo, prestando atenção nas leis de trânsito, prestando atenção nos outros carros, você está estudando, prestando atenção, mas é aquilo que diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, o tempo inteiro em oração com o Senhor. Diga glória a Jesus. O tempo inteiro na sua lei medita de dia e de noite, Salmo capítulo 1. O tempo inteiro pensando em versículos. Isso não precisa ser forçado, porque João 14 diz que o Espírito Santo traz o versículo à memória. Diga glória a Deus. Irmãos, significa o tempo inteiro ligado em Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e não é difícil isso. Nós sabemos quando estamos ligados e quando estamos desligados. Fazem misericórdia. Você está ligado em Deus. Daí você senta na frente da televisão, liga, está passando um filme meio imoral. Você automaticamente, clique, desliga de Deus. Espontaneamente, voluntariamente, assim com a carinha de malandro. Depois liga de novo. Fazem misericórdia. Então você sabe o que é isso. Diga glória a Jesus. Ligado no Senhor. Irmãos, isso que significa estar em espírito. Então as armas são poderosas em Deus. Significa o seguinte, repita comigo, o crente sempre está pronto. Diga glória a Jesus. Sempre está pronto. Por exemplo, o marido vai sair para o serviço, briga com a mulher e sai esbravejando. Não. Se ele é crente, briga com a mulher, volta, resolve, depois vai para o serviço. Não deixa nada pendente, porque tem que estar em espírito. E como vai estar em espírito? Desse jeito. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, em espírito. Já contei para os irmãos o episódio do pastor que brigou com a mulher e saiu para fazer uma visita, bateu o carro e morreu no acidente. E depois houve a história que ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele contou que ele tinha ido para o inferno. Fazer misericórdia. Ai, pastor, mas só brigar com a mulher leva para o inferno? E eu te respondo, só? Você acha só? Fala para mim assim, você acha? Então, para você brigar com a mulher é a coisa mais comum do mundo? Fazer misericórdia? Que tipo de pessoa é você? Pergunta isso para um lado, que tipo de pessoa é você? E depois vem dizendo que ama? Diga glória a Deus. Então o crente tem que estar sempre com a vida pronta. Fez alguma coisa errada? Confessa na hora. Se arrepende na hora. Coloca diante do Senhor na hora. Amém?
Isso que significa estar em Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Poderosas. Repita comigo, as armas são poderosas. Irmãos, nunca se esqueça disso. O campo de batalha no qual o crente vence é naquele campo em que o crente é especialista. Diga glória a Jesus. Se entrarmos num outro campo em que tenha correlação com o mundo nos vence. Diga glória a Deus. Por exemplo, se você quer ganhar alguém usando música, você está descendo um degrau e você está descendo num nível equiparado com o mundo. Os músicos do mundo são melhores. Não vai dar certo isso. Diga glória a Jesus. Se quer ganhar crianças para Jesus fazendo uma festa, fazendo um festival, o mundo também faz, e faz melhores. Não há problema em querer ganhar alguém com música ou com festa. As armas do crente que são poderosas são aquelas que nos são específicas, e a nossa arma é a oração. Fala assim, oração. Irmãos, o crente ora e Deus faz. Diga glória a Jesus. Música tem no mundo, mas música com oração não tem no mundo. Diga glória a Deus. Então o crente faz tudo em oração. O poder de Deus opera, irmãos, isso é poderosíssimo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, houve um avivamento entre os Zulus, um povo da África do Sul. Era uma igreja de 25 pessoas, o pastor era holandês. E ali o trabalho não prosperava, daquele pastor resolveu começar um trabalho com o povo da igreja, todas as noites, lendo o livro de Atos e orando. E perguntando ao Senhor, Senhor, por que essa igreja não vai para frente? Por que esse trabalho não prospera? E conforme eles foram fazendo isso, lendo o livro de Atos e orando, o Senhor começou a mostrar que a obra não ia, porque havia muitos pecados, havia muita coisa errada, e eles demoraram para se convencer disso. O pastor era holandês, estava num país de maioria negra, mas o pastor dizia para si mesmo que ele jamais era racista, e demorou meses para o Senhor convencer que o problema dele era racismo, do mais escondido e escamoteado, mas era. E irmãos, e quando ele confessou isso, os demais membros da igreja também se expuseram perante o Senhor, todas as noites, lendo o livro de Atos e orando. Irmãos, em 3 meses, eram 25 pessoas. Em 3, 4 meses, passou para 100.000 pessoas, passou para 200.000 pessoas. E sabe o que eles fizeram? Nada. Eles continuaram orando e lendo a Bíblia. Não avisaram ninguém que tinha aqueles cultos, não foi para o rádio, não foi para o jornal, não foi para lado nenhum. Diz que vinha gente de 500 quilômetros de distância para pedir oração, por enfermidade, e eram curados. Diz que eles vinham em viagem e só de chegar na cidade onde tinha a igreja, eles eram curados. Diga glória a Jesus. Irmãos, as nossas armas são poderosas em Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. As armas são poderosas. O poder está no Espírito Santo. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, o poder do Espírito Santo é poder de convencimento. João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga glória a Deus. Falei para os irmãos no domingo passado, e eu fico cada vez mais espantado. Li alguns livros essa semana, e todos dizem a mesma coisa. As pessoas, assim que eram muito avessas ao Evangelho e se converteram, geralmente se convertem por 2 ou 3 palavras que alguém falou. Irmãos, os crentes são muito matraquentos, fazem misericórdia, fala demais e espana a rosca, fazem misericórdia, cansa o público. Irmãos, mais oração
e menos palavra, e Deus age com poder. Quer falar bastante? Fala na oração, então. Fala um monte. Diga glória a Jesus. E Deus vai ouvir, e Deus vai operar um monte também. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor, poder de convencimento. 1 Coríntios 2, falando com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Glória a Deus, diga glória a Jesus. Agora, irmãos, chegando ao ponto, que é o ponto central, o ponto mais complexo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas de Deus para a destruição das fortalezas. Fala para o outro lado, destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos, a outra tradução diz, destruindo sofismas. Meu Deus, destruição das fortalezas. O que é isso? Repita comigo, essas fortalezas são mentais, fortalezas mentais. Irmãos, a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso raciocínio é algo absurdamente complexo. Irmãos, o que passa no nosso pensamento, no nosso interior, a nossa forma de ser. Irmãos, como é complexo isso. Irmãos, a nossa mente é um mundo interior. E nós vamos formando pensamentos no decorrer da vida. E nós nos armamos com estes pensamentos. Irmãos, sempre que alguém passa por alguma coisa, por algum vexame, por alguma decepção, irmãos, a pessoa se reelabora, ela se reconstrói. Com o quê? Com pensamentos. O marido me deixou? Arranjo outro. O marido me deixou? É que ele não prestava. O marido me deixou e quer acabar com a minha autoestima, mas não vai de jeito nenhum. Então, a pessoa se reelabora com outros pensamentos, e esses pensamentos se tornam fortalezas. Diga glória a Jesus. Irmãos, como é impossível mudar a cabeça de alguém. Eu estou dizendo pelas vias corretas. Pelas vias incorretas até é possível, só que isso é diabólico. Diga glória a Jesus. Pelas vias incorretas, com lavagem cerebral, com sedução, com insinuação, com armas místicas, com hipnose, com psicologia de massa. Só que isso é escuso, inescrupuloso, isso não é coisa de servo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas mudar a mente de uma pessoa, irmãos, pegar uma pessoa que nunca viveu com Jesus, que nunca viveu com Bíblia, nunca. Irmãos, e trazer numa igreja essa pessoa se converter, é só Jesus, meu filho. Fala assim, é só Jesus. E você pensando que teu chefe é mesmo. Pense em você, meu filho. Fala assim, pense em você. Quando você está lá no mundo, como você era um osso duro de roer. Diga glória a Jesus. Irmãos, fortalezas mentais que impedem que o poder de Deus entre, que impedem que a palavra de Deus entre. Como Paulo disse a Elimas em Atos 13, filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, até quando perverterás os retos caminhos do Senhor? Porque era um homem que tentava fascinar e tentava afastar da fé com todas as forças o procônsul daquela ilha que se chamava Sérgio Paulo. Isaías 40, a mensagem do profeta: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Diga glória a Jesus. Irmãos, as fortalezas da mente. Só que isso não tem só em pessoa do mundo, não. Na nossa também tem. Repita comigo, na minha mente ainda existem fortalezas para serem destruídas. E o versículo diz claro que você tem que fazer com essas fortalezas é destruir. Diga glória a Jesus. Irmãos, a pessoa monta um mundo particular, e todos nós temos disso. A nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de se enxergar as coisas. Irmãos,
todos nós fazemos isso. Nós vemos um fato e nós tiramos as nossas conclusões e achamos que as nossas conclusões são absolutas, mas não são. Fala para o lado assim, não são. Diga glória a Jesus. Irmãos, e principalmente crente, diga glória a Jesus. Como crente tem facilidade de tirar a conclusão da vida dos outros. Fala assim, misericórdia. Acontece alguma coisa, mas aconteceu por causa disso. Nossa, mas como você é bom de diagnóstico, hein? Fala assim, misericórdia. Só não acerta para você mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantas vezes eu já fiz isso? Credo, pastor, eu sempre desconfiei. Você também. Fala assim, você também. Diga glória a Jesus. Meu Senhor. Diga glória a Deus. Você já não fez isso? Acontece uma coisa, o irmão fica doente. Mas também você viu o jeito que ele trata a mulher? Mas é isso, Deus está falando a mão. Você não sabe, como que você pode falar isso? Você vive junto com o outro para saber. Diga glória a Deus. Irmãos, um dia o Senhor me falou uma coisa, eu não esqueço nunca mais. O Senhor me disse muito claro assim, tem muita coisa que você não sabe. Diga glória a Jesus. Fala isso para um do lado. Tem muita coisa que você não sabe. Diga glória a Deus. São essas fortalezas que têm que ser destruídas. São essas fortalezas que nos fazem sofrer. Por isso que se alguém nos chamar de cabeçudo, ele está coberto de razão. Diga glória a Deus. Fortalezas para serem destruídas. Fala para um lado, Jesus quer te libertar. Que fortalezas são essas, irmãos? Maldade. Maldade, Efésios 5 diz, o fruto do Espírito está em toda justiça, amor e verdade. Irmãos, quantas vezes o crente faz uma maldadezinha para o outro? Ele me fez isso, mas eu já fiz isso. Fazer misericórdia. Irmãos, isso se desculpa. Irmãos, isso é maldade, isso é a fortaleza das trevas na tua mente, que tem que ser desfeita em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Desumanidade. Meu Deus. Fui obrigado a fazer um curso no meu serviço essa semana, um palestrante que veio da Espanha para falar sobre direitos humanos. E ele falando aquilo que eu já estava até com dor de cabeça de entender, no esforço de entender espanhol, fazer misericórdia. Parece fácil, mas tem coisas assim que a gente não entende, e daí perde um pouco o sentido. E dele falando sobre direitos humanos, mas uma coisa eu senti, é que Deus estava usando aquelas palavras. Irmãos, ele disse assim, direitos humanos, são bonitos no papel, são bonitos na Constituição, mas quantas vezes nos círculos particulares, esses direitos não são observados? Quantas vezes nos círculos familiares, e ele dizendo, quantas vezes nos círculos religiosos, se trata com desumanidade. Fazer misericórdia. Irmãos, direitos humanos quer dizer direito à vida, à liberdade, ao respeito. Quer ver um exemplo de infringência de direitos humanos no meio religioso? Se alguém não pensa do jeito que você pensa, você já evita a pessoa, você já dá uma gelada nela e você já espalha para os outros. Você tome cuidado com aquele sujeito que é subversivo. Fazer misericórdia. Quer ver infringência de direitos humanos, irmãos? Direito à liberdade. Todos têm o direito de questionar. Diga glória a Jesus. Fala assim, questionar. Aliás, irmãos, tem que questionar, porque não adianta nada. Irmãos, palavra de Deus não funciona sem engolida goela abaixo. Não funciona. Tem que ser absorvida e você tem que se convencer. Diga glória a Jesus. Irmãos, e como é terrível isso, são fortalezas mentais que o Senhor quer desfazer nas nossas vidas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente tem mania de ser assim, ele só anda com quem pensa como ele. Se o outro não pensa como ele evita o outro,
porque ele quer andar com quem pensa como ele. Mas, irmãos, isso é muito carnal. Fala isso para um lado. Isso é muito carnal. Diga glória a Jesus. Esse bairrismo. Eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou quadrangular, eu sou triangular, eu sou redondo. Mas tem misericórdia. Faz assim, viu? Irmãos, e nós temos que ter um exercício. Nós temos que conviver por exercício com crentes que são de igrejas bem diferentes das nossas. Diga glória a Jesus. Para baixar a bola, para você se humilhar, porque, irmãos, existem verdades assim que são locais, você sabia disso? Verdades denominacionais. As denominações assumem uma forma, aqui também, assumem uma forma assim, todo mundo fica uma cara meio, cara de JCL, assim, não sei como que é essa cara, mas em misericórdia. E daí assim, todo mundo fica falando igual, todo mundo do mesmo jeito assim. Da hora que chega um crente, tão crente, ou mais crente, que fala um pouco diferente, todo mundo assim. Não sei não esse cara. Fazer misericórdia. Irmãos, fortalezas mentais que Jesus quer desfazer. Fala para o lado do Senhor, quer desfazer as fortalezas da mente. Diga glória a Jesus. Quer ver uma coisa? Nós estamos acostumados a pensar que só os evangélicos são salvos. E se eu te disser assim, os judeus messiânicos também são salvos. Creem na mesma Bíblia que nós, creem que só Jesus é salvação, exatamente como nós, creem que o Novo Testamento é para nós, para a igreja do dia de hoje, exatamente, só que eles são absurdamente diferentes. Diga glória a Jesus. Você entra numa sinagoga messiânica, é completamente diferente, e são tão salvos quanto. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer desfazer as fortalezas da nossa mente. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Desfazer as fortalezas da ignorância. Fala para o irmão do lado, da ignorância. Eu não sou ignorante, pastor. Você que sabe, você que não sabe, meu filho. Você ignora isso. Diga glória a Jesus. Fortaleza da soberba. Meu Deus. Repita comigo. As fortalezas mentais são as piores. Nós construímos coisas na nossa cabeça, e isso impede o avanço do reino de Deus. Irmãos, exemplos bíblicos. Jesus veio, o véu rasgou, foi pregado aqui na igreja faz uns 2 meses, o véu rasgou, a salvação é universal, é judeu, é grego, brasileiro, seja lá de onde for, a salvação é universal. Jesus falou isso, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas, irmãos, como os discípulos demoraram para entender, eles não entendiam isso de jeito nenhum. Não entendia por quê? Fortaleza da mente. Demorou 40, 50 anos para eles entenderem a contragosto. Fazer misericórdia. Fortalezas mentais. Jonas, que era profeta de Deus, Deus manda pregar, ele disse que não foi. Irmãos, ele teve coragem de discutir com o próprio Deus. Diga glória a Jesus. Então, fortalezas mentais o Senhor quer desfazer. Diga glória a Jesus. Vamos continuando. Fortalezas mentais. Desprezo aos crentes de outras denominações, desprezo que os pentecostais nutrem pelos tradicionais e vice-versa. Isso é diabólico. Fala para nós assim, isso é diabólico. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos uma mente aberta, sem fortaleza nenhuma. Fala para o outro lado, Deus quer que você tenha uma mente aberta. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor me falou muito hoje sobre tradicionalismo. Mateus 15, Jesus que disse para os anciãos: vós invalidais o mandamento de Deus pela vossa tradição. Tradicionalismo, todos são tradicionais. Fala isso para um lado, todos são tradicionais. Todos têm a sua tradição, todos têm. Aqui nessa igreja também tem tradição, em todo lugar tem tradição. Mas meu amado, ouça isso. Diga glória a Deus. Ouça isso.
Fala para um lado, ouça isso. A característica maior do Espírito Santo é a renovação. Fala para o outro lado, renovação. Renovar a mente, renovar o amor, renovar os vínculos, renovar o conhecimento, renovar os afetos, renovar os relacionamentos. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, destruir as fortalezas da mente. O Senhor quer destruir, irmãos, o Senhor quer que tenhamos uma mente mais aberta, um coração mais aberto. Diga glória a Jesus. O Senhor quer operar mais no nosso meio. Deus quer salvar mais vidas. Mas para isso acontecer, fortalezas da mente têm que ser desfeitas. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, os jovens de hoje do mundo, primeiro que os jovens estão se tornando jovens muito cedo, 13, 14, 15 anos, já estão, irmãos, com uns comportamentos assim, esquisitíssimos. As roupas cada vez mais esquisitas, e piercings e tatuagens, irmãos, uma coisa assim absurda. Irmãos, e mesmo os crentes da igreja, mesmo os jovens crentes da igreja, e deixe-me ser mais específico, os jovens dessa igreja, sabia que até eles estão com um espírito meio velho? Assim, viu? Diga glória a Deus. Porque nós ficamos muito entre os parecidos conosco, e a hora que está no meio, já pensou você assim do lado, daí chega um adolescente com aqueles cabelos que parece um elmo para cima assim, aquelas coisas mais estrambóticas, você não se sente à vontade do lado dele. Se fosse o apóstolo Paulo, evangelizava, descia no nível dele e falava a língua dele, era capaz de ganhar ele para Jesus, porque Jesus fez isso com a mulher samaritana. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e tem esses jovens aí esquisitíssimos, e tem que ser ganhados. Mas se nós formos, e deixe-me agora usar um português bem rasgado, se nós formos com o nosso papo muito velho, muito antiquado, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Diga glória a Deus. Tem que se renovar. Fala para o lado, tem que se renovar. Diga glória a Jesus. Irmãos, quanta gente Deus quer ganhar, mas as pessoas do mundo estão cada vez mais esquisitas. Mas os esquisitos têm que vir para cá, irmãos, e nós temos que ter uma paciência do tamanho do mundo com as esquisitices deles, porque não muda de uma hora para outra. Nós não mudamos de uma hora para outra. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus quer nos usar de formas diferentes, com pessoas bem diferentes. Diga glória a Deus. Mas para isso tem que destruir as fortalezas da mente. Diga glória a Deus. Irmãos, da classe mais pobre, irmãos, é um mundo completamente diferente, mas que precisam ser ganhados, e precisam ser ganhados para Jesus. Diga glória a Deus. Mas o jeito deles falarem é muito diferente do nosso, o jeito deles pensarem é muito diferente, e não fica dizendo assim: ai pastor, né, Deus tem que levantar alguém do meio deles, gracinha. Fala assim: gracinha, Deus quer usar você. Fala assim: Deus quer usar você. Irmãos, já foi dito aqui, Deus geralmente usa a pessoa bem diferente. Pois não foi o que Deus fez comigo? Eu nunca usei droga na vida, o Senhor me pôs para trabalhar com viciado. Diga glória a Jesus. Irmãos, é assim que Deus faz. Mas irmãos, para isso acontecer, tem que cair as fortalezas da mente. Diga glória a Deus. Tem que parar de ter visão curta. O Senhor quer ampliar a nossa visão e os nossos horizontes. Deus quer salvar muita gente. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós temos que virar tradutores. Diga glória a Jesus. Deus quer fazer de você um tradutor. Os jovens aqui dessa igreja, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, Deus vai te transformar num tradutor. Traduzir a Bíblia para a linguagem atual. Diga glória a Jesus. Você vai conhecer, vai saber e vai tradução instantânea, simultânea. Diga glória a Jesus. Traduzir de um jeito que se entenda.
Diga glória a Deus. Meu amado, porque você pegar ali, pode pegar a Nova Versão Internacional, pode pegar a Bíblia na linguagem de hoje, vai falar com você, não dá. Porque além do que, eles não têm costume nenhum de ler misericórdia. Mas em misericórdia, porque não se estimula mais isso de jeito nenhum nas escolas. Irmãos, então não dá. Então você tem que saber, e você tem que ter o dom de Deus da tradução simultânea. Falar de um jeito que se entenda, viver de um jeito que se entenda. Resplandeça a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glorificado seja, exaltado seja, glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, para a mentalidade de um judeu, os 12 apóstolos eram judeus. Para a mentalidade deles, irmãos, os gentios era assim, o fim do mundo. Eles usavam roupas diferentes, corte de cabelo, corte de barba, sapato diferente, jeito de falar outra língua. Irmãos, eles achavam assim os gentios o cúmulo do absurdo. E Deus pôs na mesma igreja que eles. Diga glória a Jesus. Irmãos, como foi difícil deles engolirem aquilo, porque era tudo diferente. Irmãos, o jeito que os judeus falavam entre si, todo um jeito que vinha desde Moisés. E o gentio vinha completamente diferente. Diga glória a Deus. Mas você sabe o máximo, irmãos, da operação de Deus, o máximo da libertação de Deus? Paulo era fariseu de fariseus. Diga glória a Jesus. E ninguém ganhou mais gentil do que ele. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rabahada canta, lava suda, rádio conta, lava suda, raiás. Na canta, lava suda, rádio conta, rica, rádio conta, lava suda, rádio conta, rica, raiás. Na lava suda rada harias, se canta lava suda rádio conta, ricanta lava suda harias, lava suda rada harias, segundo a mais severa seita da nossa religião. Eu fui fariseu. Filipenses capítulo 3, diga glória a Jesus. Paulo foi ultra judeu. Irmãos, mas Deus o libertou e libertou tanto. Irmãos, os irmãos pensam, Paulo chegando em Colossos, chegando em Roma, além de gentios, eram depravados. Eles faziam sacrifícios horrorosos, com sangue para as idolatrias, as coisas mais abomináveis. Irmãos, e Paulo andava no meio deles sem fazer cara de horror, fazia cara normal, e tão normal que ganhava eles. Diga glória a Jesus. Você fica achando estranho só porque o sujeito tem uns 10 brincos na orelha? Se imagina para o judeu ver os romanos. Diga glória a Deus. E ganharam o mundo para Jesus. Rabahada canta, lavassuda, rádio conta, rida, rada, hariás. Na lavassuda, rádio conta, lada, suda, hariás. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rabahada canta, lavassuda, rádio conta, rida, suda, canta, lavassuda, hariás. Na lavassuda canta, lavassuda, rádio conta, rida, rádio conta, lavassuda, rádio conta, rida, rada, hariás. Na lavassuda, rádio conta, rida, rádio conta, lava, hariás, irmãos. E fortalezas estão caindo, fortalezas estão caindo. O Senhor está nos libertando. Na lavahada canta, lava, suda, rádio conta, rida, rádio conta, lava, suda, hariás. Na canta, lava, suda, rádio conta, lava, hariás. Fala para um outro lado, você vai ter um espírito jovem. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus.